Você que trabalha como doméstica? É, exatamente. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus, né? Isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você cozinha? Não. Nossa, então você não faz quase nada? Não, é igual com quem eu falo. Você tá falando com o Paulo. Paulo, mas é igual eu tava no anúncio, né? Que eu faço tudo, mas só no cozinho. Só no cozinho? Olha, porque é o seguinte... Desculpa. Imagina... porque essa frase é mal expressada, né? Não, imagina. Eu só não mexo com cozinha. Certo. Querida, assim, por exemplo... Ai, desculpa, me expressei mal. Só não mexo com comida. Certo. Ai.